E hoje quem vai estar ministrando para nós é a irmã Thaís Bragato. Por favor, uma salva de palmas para ela. Olha que linda, maravilhosa que essa mulher tá, gente. Meu Deus do céu. Uma alegria hoje ouvir a palavra de Deus direcionada pela tua vida. Eu tenho por certo que Deus vai te usar. E eu quero chamar aqui para orar a irmã Simone. Por favor, irmã Simone, vem aqui fazer uma oração. Elas que são amigas, assim, sabe? Antes de nós conhecermos... Gente, só para vocês terem uma noção, antes de nós conhecermos essa mulher, nós orávamos pela casa dela. Nós jamais imaginávamos que um dia teríamos essa igreja e eles estariam aqui congregando com nós. Para nós é uma honra, uma alegria, tá? E eu tenho certeza que Deus vai te usar nesta noite, então fica à vontade. Sauda a todos com a paz do Senhor. Para mim é um prazer, né? Estar orando por ela, né? Nunca imaginei quando a gente entrou na casa dela, né? Nós até falamos, meu Deus, que casa bonita, Jesus, o que nós estamos fazendo aqui? Mas Deus levou nós lá para hoje você está aqui, né? Vamos orar para Deus usar ela poderosamente, né? Nas mãos dele nessa noite. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Usa a tua filha, Senhor, nas tuas mãos. Fala conosco, Jesus, que ela venha entregar tudo aquilo que tu colocou no coração dela. E que seja, Senhor, para nos abençoar, Senhor, nessa noite. Para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Boa noite, igreja. A Fran é perigosa, a pastora Fran, tá? Ontem ela me chama para pregar hoje. Uma coisa, né, é eu palestrar, eu falar do meu trabalho, do que eu entendo, do que eu tenho autoridade. E outra coisa é eu subir aqui para falar da palavra de Deus. E aí eu pensei, comecei a orar e disse, Senhor, o Senhor vai ter que falar comigo. E aí o Senhor falou, porque quando a gente pede, Ele fala, né? E Ele falou para mim, eu quero que tu fales sobre resiliência. Quem sabe aqui o que significa essa palavra resiliência? Então vocês vão descobrir que vocês são resilientes nessa noite. Porque se tem uma palavra que casa com nós mulheres, é essa palavra. Então nesta noite eu quero trazer para vocês essa palavra que Deus colocou no meu coração. E tem tudo a ver com o que a Sabrina fez, com a dinâmica que ela fez aqui. E com a palestra que a nossa amiga deu também hoje aqui sobre saúde, né? Porque nós mulheres, eu vi várias mulheres chorando aqui quando a Sabrina estava aqui em cima, né? Eu só não chorei para não borrar minha maquiagem. Mas é exatamente assim que a gente se sente, porque nós, mulheres, sempre eu falo isso, nós nos doamos muito. Desde pequena, nós somos ensinadas a nos doar. Eu costumo falar que os meninos pequenininhos, eles brincam com um carro, eles quebram o carrinho, eles jogam bola. E o que a gente brinca? Desde pequena, tu fica fazendo cozinhadinho. Quem brincou de cozinhadinho aqui? Se eu soubesse que eu tenho que fazer tanta comida, eu nunca tinha brincado de cozinhadinho, né? De cuidar de bebê e fica com a boneca para cima e para baixo, brincando, cuidando. Então, a gente já aprende desde cedo que a gente precisa cuidar, que a gente precisa se doar. E eu atendo muitas mulheres no meu consultório e a gente vê que a maioria, a grande maioria, se não todas, elas chegam cansadas, estafadas, porque elas só se doam. Elas cuidam de todo mundo, de todos. E quando elas precisam ser cuidadas, elas não têm ninguém para cuidar delas. Então, o que ela falou hoje, o que ela cantou, a dinâmica que ela fez, né? E também o que a nossa colega profissional da saúde também falou, a mulher, ela esquece até de se autotocar, de perceber, porque ela está tanto olhando todo mundo, cuidando de todo mundo, fazendo 10 tarefas ao mesmo tempo, que é isso que acontece com a gente. Então, hoje eu vou falar para vocês a importância de nós sermos resilientes.
No dicionário, a palavra resiliência significa a capacidade de se adaptar a mudanças, a capacidade de voltar ao estado original depois de ser amassada, triturada, dilacerada. E essa capacidade a gente observa em alguns personagens da Bíblia. E hoje eu vou falar um pouquinho, vou resumir, sobre um homem da Bíblia que eu acho que, para vocês entenderem realmente o que é resiliência, e para vocês verem o quanto vocês são resilientes, mesmo não entendendo muito bem dessa palavra. E o personagem da Bíblia que eu escolhi, eu fiquei pensando, quando Deus me falou essa palavra, o tema de hoje, eu disse, meu Deus. Aí eu comecei a pensar e veio na minha cabeça Davi. Porque nós conhecemos a história de Davi. Davi foi aquele menino franzino, pequenininho, feio, que venceu um gigante, que é maravilhosa a história de Davi. Só que a gente começa a entender, quando a gente lê a Bíblia, que Davi, ele era um menino apenas, esquecido pela família, nem a família dava nada por ele, possivelmente era lá o mais feinho, o menor deles, né? E aí, quando o profeta Samuel recebeu a ordem de Deus, que era para ele lá ungir Davi como novo rei, ele foi e os pais chamaram os mais bonitos, né? Os mais... E aí, nem eles lembraram de Davi. Até que o profeta perguntou, tem mais alguém, mais algum filho? Aí eles foram lembrar de Davi. Então, Davi era o esquecido pela família, ninguém dava nada por ele. Depois, o profeta foi lá e ungiu ele. E aí ele ficou esperando chegar a vez dele de ser rei, né? Só que até chegar a vez dele, ele passou por muita coisa. Ele passou praticamente muitos anos, eu acho que um pouco menos da metade da vida dele, esperando o dia em que ele fosse ser rei. E aí ele começou a servir Saul, ele cantava, tocava para Saul, ele serviu Saul, e ele fugiu de Saul muito tempo, porque Saul perseguia ele. Então, por muito tempo ele fugiu, ele dependia de alguém levar comida para ele, ele ficou numa caverna escondido. Ele se juntou com homens que ninguém dava nada por aqueles homens, eram os excluídos, eram os mais fracos. E ali Davi foi vivendo, foi vivendo. Então Davi teve que ter muita resiliência, ou seja, ele não pôde desistir, ele teve que se refazer muitas vezes ao longo da vida dele. E depois, quando deu tudo certo, que ele chegou ao rei, que ele disse, nossa, aqui estou, a promessa se cumpriu, que tinha servos para servi-lo, tinha muitas riquezas. O que aconteceu? Davi começou a olhar para outras coisas. O homem, segundo o coração de Deus, caiu em pecado, né? Viu uma mulher bem bonita, foi lá, mandou chamar a mulher, teve relacionamento com ela, e desse relacionamento a mulher engravidou, e aí ele teve que mandar matar o marido da mulher, porque senão ele ia acabar perdendo a mulher ia ser apedrejada naquele tempo. E aí, quando ele ficou com essa mulher, o filho que eles tiveram morreu. Só que antes de o filho morrer, Davi ficou lá, acho que, se eu não me engano, uma semana sem comer. Davi orou, Davi jejuou, Davi chorou, nem saía do quarto. E quando a criança morreu, que ele viu que não tinha mais jeito, o que ele fez? Teve resiliência, levantou dali, tomou banho, lavou o rosto, orou e continuou a caminhada. Então, quando ele imaginou que tudo ia se concretizar, que tudo ia ficar bem, ele teve que ter forças para continuar depois desse baque. E aí foi indo os anos de reinado de Davi, e a gente sabe que por conta do pecado dele, teve vários problemas na casa dele, o filho dele acabou
estuprando a filha, né, que é a irmã. Depois ele se rebelou contra Davi. Ele quis tomar o reino de Davi. E assim foi a vida de Davi. Então, Davi, ele foi um homem muito resiliente, porque ele teve que se reinventar, além de todos os desafios que ele teve, além de todas as perseguições, de todos os problemas, de tudo que ele passou, ele nunca desistiu. Nunca desistiu. Por isso que Davi chegou aonde ele chegou e por isso que hoje nós podemos contar a história de Davi. Porque eu não sei vocês, mas eu nunca vi alguém que chegou, que venceu, que é vitorioso e que desistiu lá atrás. Por isso que essa palavra, ela é uma palavra muito importante. E ela faz toda a diferença na nossa vida. E principalmente nós mulheres, né? Nós precisamos ter muita resiliência. Então, essa é a história de Davi, resumindo, para vocês entenderem como é importante nós termos resiliência, essa capacidade de se reinventar, de voltar, né, ao nosso estado inicial, ou o mais próximo possível, né? Depois de tantas lutas. E aí eu queria passar para vocês algumas passagens bíblicas que nos remetem e que nos, né, porque a Bíblia, ela tem várias passagens que ela nos mostra o que é resiliência e como Deus pode nos ajudar. Porque, como eu falei para vocês, resiliência é isso que eu mostrei na vida de Davi. E o que o dicionário fala é exatamente isso, a capacidade, né, de se refazer e de voltar à forma anterior depois de ter passado por tantas coisas. Mas eu digo, experiência própria minha, né? E eu sei que aqui tem muitas mulheres que já passaram por muitas histórias, né? Mulheres que já se separaram, mulheres que foram traídas, mulheres que perderam crianças. Cada mulher aqui, se a gente parasse um pouquinho, fizesse uma mesa redonda, cada uma ia ter uma história, né? E eu tenho certeza que vocês só estão aqui hoje porque vocês estão sendo resilientes, né? Porque nós precisamos continuar, nós não podemos parar e nós temos que ir em frente. Então, eu sempre costumo dizer que resiliência, às vezes, eu que já passei por muitas coisas, né? Eu tive o Dante com 15 anos, então eu dormi e acordei com uma criança especial, uma criança que vivia no hospital, uma criança que dava convulsões e que ia morta para o hospital. Com 15 anos, imagina uma criança. Então, muitas vezes eu pensei que ia ser o meu fim, mas eu tive que me reinventar, eu tive que continuar, eu tive que prosseguir. Depois, quando eu casei com o Ricardo, eu e o Ricardo muito, né? Eu com 15 e você com 18, né, amor? Não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Se bobeasse, o Ricardo chegava em casa no dia que recebeu o salário, já tinha gastado tudo em bala, em chocolate pelo meio da estrada, porque eram 2 crianças, né? Com uma criança. Então, a gente passou por muitas coisas durante esses 31 anos que nós estamos juntos, mas muitas coisas, né? Esses dias teve uma mulher que eu atendi que ela falou que o marido dela foi embora 12 vezes, né? E ela descobriu traição 12 vezes. Até que um dia ele foi e não voltou mais. Eu acho que 12 vezes é pouco para nós, nesses 31 anos. Porque quem olha assim diz, nossa, que família linda, que casal lindo, mas como é que vocês conseguem? Tudo na paz, no amor, meu Deus. Né? Um olha, o outro já faz assim. Gente, foram muitas separações, foram muitas traições, né? Recentemente nós ainda vamos contar o testemunho, mas ainda não é hora. Quando a irmã Simone, ela falou aqui que ela foi lá em casa, ela não nos conhecia. Ela viu a Isadora numa casa e ela disse assim, Deus está me falando que eu preciso ir lá na tua casa, que tem uma pessoa muito doente que precisa de oração.
Esses últimos 5 anos que nós passamos, que meu marido teve Covid, foram anos em que eu fiquei sozinha. Só eu e Deus. Tinha dia que eu olhava para ele, eu falei esses dias para ele estava morto, ele cheirava morto. Alguém, a minha amiga está aqui, elas me chamavam, o que está acontecendo com o Ricardo? Ele secou, ele está assim, ele só emagrece, ele está assado. Então, foram 5 anos depois que ele pegou o Covid que nós passamos por várias fases. E durante essas fases, eu me senti sozinha, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha um companheiro, que ele era meu companheiro. Né? Ele ficou com várias sequelas. A gente teve que correr vários médicos, nossa, muitos. A gente gastou dinheiro de uma casa. Então agora que eu estou começando a me achar bonita, mas eu me achava horrível. Eu não queria assim nada, eu não achava nada de bom em mim, eu me achava a última das mulheres. Eu não me sentia amada, eu me sentia sozinha. Foi assim que eu cheguei aqui, inclusive. E Deus, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele nos deu essa capacidade. Por isso que eu digo que essa capacidade de resiliência que o dicionário não nos traz, é só Deus que pode nos dar. Só Deus. Porque quando a gente não está no fundo do poço, quando a gente se sente nada, quando nada desse mundo pode nos fazer voltar ao estado normal, não é médico, não é remédio, não é terapia, não é dinheiro, não é nada. É só Deus que pode nos refazer e nos ajudar a prosseguir. Depois de uma traição, depois de uma separação, depois da morte de um filho. Essa semana eu atendi uma senhora que perdeu uma neta de 4 anos afogada. E ela está tentando se reerguer. É só Deus que nos dá essa capacidade. Só Deus. E ainda bem que Deus nos dá essa capacidade. E a Bíblia, ela fala muito bem disso. Então, nós vamos lá para Isaías 40, 29 e 31. Agora eu vou precisar do óculos, meu marido vai rir da minha cara. Eu pego no pé dele, né? Agora estou eu aqui, ó. Isaías 40, 29, 31. Fala assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustão caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que palavra linda, né? Esse é o nosso Deus. Aqui ele já fala da capacidade que ele nos dá de ter resiliência. E essa palavra é muito forte. Porque quando a gente acha que não tem mais forças, quando a gente acha que não vai mais conseguir, quando a nossa vontade é só ficar em cima de uma cama, o que acontece? A gente clama o nome do Senhor e Ele nos levanta, nos enche, nos renova e nos traz vida novamente. Só Ele tem essa capacidade. Lá em 2 Crônicas 15, 7... ele também fala sobre o poder da resiliência. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Depois de tudo que eu passei na minha vida, não vou falar tudo, porque senão eu vou falar bastante coisa. Só calote de 2 clínicas que eu era sócia, eu levei 2 calotes, tive que começar tudo de novo, né? Além de tudo que a gente
passou no casamento, né? E hoje, quando eu olho, assim, às vezes a gente se culpa porque a gente pensa em desistir, né? Porque mulher é assim. Se você pensa em desistir, você já se culpa. Então, o que acontece? Quando a gente se sente lá no fundo do poço, quando a gente não tem mais recurso nenhum, e quando a gente pensa em desistir, mas a gente clama ao Senhor e Ele nos dá resiliência. Hoje, eu olhando para tudo que Deus tem feito na minha vida, essa palavra, ela é fiel. Não desfaleça as forças das vossas mãos, porque você terá recompensa. E se eu tivesse desistido? E se lá atrás eu tivesse achado muito difícil levar um casamento com 15 anos e trocar de marido, em quantos homens eu já teria passado? Porque é isso que a gente vê. Como que estariam hoje? Como que eu olho para as minhas netas e eu fico pensando, meu Deus, que dádiva de Deus, tá eu, o meu marido que é pai das minhas filhas e avô das minhas netas, aqui todo mundo juntos. Como seria isso? Então, hoje, colhendo tudo o que eu estou colhendo, e Deus tem acelerado muito, como Ele falou aqui, né, irmã profeta? Eu digo, meu Deus, como Tu és maravilhoso, como a recompensa. E se eu tivesse desistido, muitas pessoas, quando meu marido ficou doente, vieram para mim e falaram, Thaís, tu não merece. Larga, arruma outro. Tu não merece ficar cuidando de uma pessoa doente. Tu merece se cuidar, tu merece alguém que cuide de ti. E Deus é tão maravilhoso, porque quando eu olho para Ele e vejo a obra que Deus tem feito na vida dele, às vezes eu fico sem acreditar. Então essa palavra, ela é muito forte. Se você nesta noite está aqui pensando em abandonar, pensando em desistir, pensando em largar, porque você está cansada, lembre dessa palavra: sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém. 2 Timóteo 1,7. Deus é maravilhoso porque Ele nos dá essa arma poderosa que é a resiliência. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vocês sabem que eu vim de pais separados. Quando a gente era pequena, a gente vivia jogada para um lado, para o outro, porque daí os pais separam e os filhos que sofrem, né? Aí a mulher quer fazer pirraça para o homem para a mulher, e os filhos ficam jogados de um lado para o outro. Então, a gente ia morar com a minha avó, depois a gente voltava, depois a gente ia morar com meu pai, depois a gente voltava para minha mãe. Depois eu casei cedo, e aí a gente morava numa favela aqui em Criciúma, numa área invadida, porque a gente não tinha casa para morar, então a gente morava numa casinha 4x5, eu acho, né, amor? Atrás da minha mãe. Então, na verdade, tinha tudo para dar errado. Todo mundo falava, esse casamento não vai durar, 2 crianças com outra criança dentro de casa, né? E aí nós se atacava, se brigava, se separava, e voltava, e assim. E aí a vida foi fluindo. E às vezes, hoje, quando eu vou em lugares que eu jamais imaginava na minha vida, jamais. Eu lembro que quando eu estava terminando a faculdade, fizeram uma rodinha, porque todo mundo tinha dinheiro, era filho disso, daquilo outro, já estava fazendo especialização. Aí olharam para mim e falaram assim, Thaís, tu nem vai trabalhar, né? Tu mora na favela, tem 3 filhos, agora está separada, tu nem vai trabalhar.
E aí eu falei assim, o que Deus tinha falado para mim, o meu Deus tem grandes coisas para me dar. E essas mesmas pessoas que falaram isso foram me pedir emprego porque tinham falido e precisavam trabalhar. Então hoje, quando Deus me leva a palestrar com pessoas famosas, me leva em lugares que eu jamais imaginava ir, e às vezes eu penso em desistir. E as pessoas olham para mim e falam assim, é o que eu mais escuto, nossa, que mulher forte, como tu conseguiu? Principalmente as pessoas que conhecem a minha história, né? E outras pessoas que olham porque me encontram por aí, nossa, é só glamour, só viagem, né? Só coisa legal, bah, nossa, como é que tu conseguiu? É tudo muito lindo na internet, né? Mas ninguém vê os bastidores. E aí, às vezes, quando eu penso em desistir, quando me dá um espírito de covardia, essa palavra aqui é maravilhosa. Porque todo mundo pensa em desistir. Todo mundo tem medo, sabia? A diferença é você não deixar o medo te dominar, o medo te vencer, o medo te paralisar. Essa é a diferença das pessoas que vencem e das pessoas que não vencem. Então, por exemplo, ontem a Fran me chamou para vir aqui. Já era promessa de Deus para eu vir aqui. Inclusive, eu sei que daqui a pouco eu não vou fazer mais o que eu faço, o que eu domino, a minha profissão, e eu vou ter outro chamado. Deus já está falando comigo. Mas, teve uma hora que o diabo falou assim, não, o que tu sabe fazer é outra coisa. Tu sabe falar do teu trabalho, do teu serviço, do que tu entende, do que tu estudou, do que tu domina. Isso daí tu não vai saber falar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me deu esse tema para mostrar o que Ele fez na minha vida e o que Ele vai fazer na vida de cada uma que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele é poderoso. Salmos 37, 23, 24. Agora eu já estou ficando nervosa porque tem que correr, né? Mas vai dar tudo certo. 37, 23, 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que palavra maravilhosa, né? Quantas vezes durante esses 31 anos, que foi a época mais difícil da minha vida, depois que eu casei, né? Eu caí muitas vezes, muitas, inúmeras vezes. Mas sabe qual é a diferença? Eu não permaneci caída. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, se você hoje está aqui, e está caída, está desfalecida, você tem a oportunidade de usar essa arma poderosa que o Senhor nos dá, que é a resiliência, se reerguer nesta noite. E eu tenho certeza que essa palavra que Deus me deu não foi somente para eu contar a minha história aqui em cima, mas para você entender que esse Deus que me deu forças para chegar até aqui e me manter resiliente, é o mesmo Deus que pode e que vai fazer na sua vida nessa noite. Amém? Vamos finalizar mais 2 versículos. Deuteronômio 31, 6. Sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos atemoreis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Glória a Deus. E para a gente finalizar, Provérbios 24, 16. Deixa eu tirar tudo isso daqui. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Tem um Provérbios que diz
7 vezes cairá e 8 vezes se levantará, né? Então, não importa quantas vezes nós tenhamos caído, o que importa é que você vai se levantar todas as vezes que você cair em nome de Jesus. E aqui está o meu copo. Ó, que a Sabrina fez a dinâmica com a gente. E essa dinâmica tem tudo a ver com o que eu falei agora, né? Então, aqui está o copo todo quebrado, dilacerado, na verdade, né? Porque às vezes a gente não se sente nem quebrada, a gente se sente dilacerada, né? E aqui, o copo da forma que ele era. Só quem tem essa capacidade de nos fazer voltar é o Senhor. Nós podemos fazer tudo. Nós podemos ficar dando voltas em círculo, igual o povo lá no deserto. Eles não foram capazes, eles demoraram 40 anos dando volta em círculo. Por quê? Porque eles procuravam outros deuses, eles achavam algo material para se apegar, eles olhavam para o passado. E aí, eles voltavam para trás da fila novamente. Então, às vezes, nós somos igual a eles. A gente fala, mas como? Deus abriu o mar vermelho e eles passaram, eles viram, e depois eles começaram de novo a duvidar, a murmurar. Nós somos iguais. Deus faz e nós duvidamos. E aí, às vezes, nós colocamos a nossa fé em muitas coisas, né? Lógico que é muito importante a gente ter profissionais que nos ajudam. Mas é o que eu falei, não há dinheiro, não há psicólogo, não há psiquiatra, não há remédio psiquiátrico, não há nada desse mundo que possa fazer o que só Deus pode fazer na nossa vida. O meu marido, ele foi a todos os psiquiatras. Chegou uma hora que eu deixei. Eu deixei porque ele precisava. Ele precisava enxergar que ele tinha que procurar tudo. Ele fez todos os tratamentos que vocês imaginam. Mas ele só começou a sarar, a nascer carne, a dormir, a viver quando ele começou a se entregar. Então, nesta noite, eu quero convidar você que se sente quebrada, se sente a última das mulheres, como muitas vezes eu me senti. Mal amada, mal entendida, acabada. Para vir aqui na frente, para que Deus possa te tirar disso daqui e te fazer voltar à sua forma inicial, aquilo que Deus quer para você, porque Deus nos conhece antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe. E Ele não nos fez feia, Ele não nos fez acabada, Ele não nos fez depressiva. Ele nos fez lindas, alegres, fortes, porque há uma força em nós que não há no homem. E é assim que Ele quer que você saia hoje daqui, resiliente, voltando ao seu estado normal. Então, se você precisa hoje se sentir amada, se você precisa se refazer, se você precisa se entregar ao único que pode curar as suas feridas, eu vou pedir para você vir aqui na frente. Porque hoje Deus não vai deixar você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor, porque a tua voz me lembra.
que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos seus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Com ciúmes de mim, o seu amor é Um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele
nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogados. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Eu penso, ele me ama, ele me ama, ele me depressão não vai vencer, porque ele me amou, ele me ama, ele me amou. Amém, Jesus, glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Ele permite que nós passamos por várias situações para que a gente possa entender a dor e o sofrimento dos outros e para que a gente possa, naquilo que o diabo tentou nos envergonhar, ajudar outras pessoas. Eu quero orar por vocês. Quero pedir que Deus, a partir deste momento, possa visitar cada casa, cada família aqui representada. Que o Espírito Santo de Deus venha renovar as suas forças e venha entrar com providência em todas as áreas da vida de cada mulher que está aqui. Que a partir de hoje você lembre que há um Deus que te deu poder para se refazer, apesar de todos os teus traumas, de todas as suas dificuldades. E quando você pensar que você não é nada, que você não é amada, que você não é querida, você lembre que Deus te conhece antes que os seus ossos fossem formados, e Ele já nos chamava pelo nosso nome, por isso que Ele nos ama. Se sinta amada, se sinta acolhida, se sinta renovada em nome de Jesus nesta noite. Amém.